primeira noite foi nos primeiros minutos de 2025, né? Quando nós recebemos essa palavra que o Senhor liberou sobre nós. O despertar do amor. Depois já tivemos o segundo dia, onde o pastor Marcos esteve ministrando, né? Ministrou sobre essa palavra, né? Esse tema, despertar. Ontem a pastora Claudineia ministrou sobre obedecer, né? Sobre obediência. E creio que nós que escutamos essas palavras, essas ministrações, já temos despertado um pouco, né? Para aquilo que o Senhor tem tentado traduzir ao nosso coração, através dessa palavra que Ele mesmo direcionou ao coração do nosso pastor, para nos dar uma trilha, um direcionamento para esse ano. A palavra que nós lemos fala que sobre os dois, né? Jesus resumiu toda a lei nesses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Lá em Marcos, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que também tem essa passagem, no último verso, no verso 40, diz que toda a lei está sujeita ao amor. Toda a lei se resume no amor. Toda a lei e os profetas se resumem nisso. Ou seja, todos os mandamentos, toda a lei, tudo aquilo que a palavra fala a respeito do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo, se resume nessa palavra, se resume nesses mandamentos. E esses mandamentos se resumem nessa palavra, que é o amor, que é muito mais que uma palavra, né, que nós estamos ouvindo nesses dias. É muito mais que uma palavra, é muito mais que um sentimento. É um estilo de vida do Senhor. E hoje nós queremos ir, pela graça do Senhor, falar um pouquinho mais. Já ouvimos sobre despertar, sobre obedecer, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre voltar ao primeiro amor. Abra comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 2. A partir do verso 1, que é a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Aleluia. Que palavra boa, né? O Senhor
falando com essa igreja, com a igreja de Éfeso. Mas na verdade, né, todas essas cartas, as 7 igrejas aqui, elas falam conosco hoje, com a igreja dos últimos dias. Então, tomando para nós essa palavra, né? Se parasse aqui, né, o Senhor começa elogiando a igreja de Éfeso. E realmente olhando o que o Senhor está declarando aqui a respeito dessa igreja, é uma igreja, né? Uau, que igreja abençoada. E de fato era, né? Porque ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo. Ou seja, era uma igreja trabalhadora. Não era uma igreja preguiçosa. Não era uma igreja que ficava só comendo. Era uma igreja trabalhadora, onde as pessoas se envolviam na obra. Então, eu conheço tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança. Trazendo para nós aqui, né? Quantos de nós poderíamos nos encaixar nessa palavra aqui? Muitos de vocês, eu sei que, né, o Senhor poderia estar falando essa palavra para nós aqui. Eu sei que conheço o teu trabalho. Eu sei que você tem trabalhado arduamente na obra. E conheço a tua perseverança. E de perseverança, acredito que nós somos um povo perseverante, amém, pastor Marcelo? Nós temos sido treinados em perseverança. Se você está aqui hoje, né, glória a Deus por isso, principalmente a quem está aqui há mais tempo, é porque você é um povo, uma igreja perseverante. Amém? Amém? Você não dá glória a Deus por isso? Você é perseverante, amém? Fique feliz. E continua o texto aqui, né? E que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Então Jesus, né, está elogiando a igreja aqui, a respeito do seu trabalho, da sua perseverança, que era uma igreja que não se corrompia com falsos ensinamentos. Depois lá na sequência nós vamos ver que Jesus continua falando isso. Era uma igreja que não se corrompia com falsos profetas, com falsos ensinamentos. Era uma igreja que estava firmada na doutrina dos apóstolos mesmo. Uma igreja, poderíamos dizer até que é uma igreja, né, com essas características aqui, poderíamos até dizer que é uma igreja madura. Como o pastor Marcelo sempre fala que, né, que nós precisamos desejar chegar a ser uma igreja madura. E por essas características que Jesus está descrevendo aqui, essa igreja parece que é uma igreja madura, a ponto de discernir o que é bom, o que é mal, né? Quem é de Deus, quem não é, ou quem realmente é profeta e não é. Então, né, consegue discernir, tem discernimento. Então, parece uma igreja madura. Aí o verso 3 diz assim: tens perseverado. Mais uma vez, né, ele está elogiando a perseverança dessa igreja. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Glória a Deus. Tens perseverado, tens suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Glória a Deus. Estamos de pé na presença do Senhor, amém? Temos cantado, né? Cantamos algumas vezes, aí, principalmente na festa Tabernáculos, cantamos bastante, né? Estamos de pé. Estamos de pé na presença do Senhor. Nós não desfalecemos. Assim como essa igreja aqui, a igreja de Éfeso. Se parasse aqui, essa igreja estava pronta para ser arrebatada já. Mas tem um entretanto aqui.
O verso 4 diz assim: entretanto, porém, todavia, contudo, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O verso 6, ele continua ali, né? Ele volta a elogiar, né? Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Que eram ensinos contrários à palavra de Deus, que eram ensinos, posso dizer, que levavam para a impureza, para a promiscuidade, essas coisas. E o Senhor fala, né, que eles odiavam isso também. Mas, contudo, apesar de tudo isso, apesar de ser uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja, digamos, madura, o Senhor olha para eles e diz: mas tem uma coisa aí. Você deixou o teu primeiro amor. Mas como assim, né? Como uma igreja dessa, que aparentemente está caminhando tão bem, como que pode estar vivendo longe do primeiro amor? Jesus, aquele que conhece tudo a nosso respeito, que conhece tudo a respeito da igreja, aquele que sonda os nossos corações, aquele que sonda a intenção do nosso coração, a motivação do nosso coração. Ele olha para essa igreja e vê que, não obstante a todo essa movimentação, essa igreja viva que era, esse organismo vivo, que se movia, que se movimentava, que trabalhava, mas eles já haviam deixado provavelmente muitos deles aqui, deixado o seu primeiro amor. Então aqui no verso 5, Jesus mostra, no verso 4, Jesus aponta, né? Jesus exorta a igreja a respeito do fato de eles terem abandonado o seu primeiro amor. E no 5 ele diz: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então Jesus, ele não apenas exorta, não apenas repreende essa igreja, e ele repreende porque ama, né? Porque ele mesmo diz, até em uma das cartas, que ele repreende, corrige a todos quanto ele ama, né? Então, ele estava corrigindo essa igreja porque ele a amava. E ele ensina aqui o caminho, ele mostra o caminho de como eles voltarem ao primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tomar bastante água, minha garganta não está muito boa. Então, a primeira coisa que Jesus diz aqui no verso 5, a primeira recomendação, o primeiro ensino de como nós retornarmos, de como voltarmos ao primeiro amor. Ele diz assim: recorda-te de onde caíste. A primeira coisa, recordar aonde caímos. Vamos olhar para essa igreja como nós hoje. Vamos esquecer a igreja de Éfeso e vamos entender que essa palavra é para nós. Recorda-te de onde caíste. Reconhece o teu pecado. Reconhece quando foi que ele deixou de ser
o teu, o meu primeiro amor. Porque quando nós pensamos em primeiro amor, nós pensamos, e não é errado, né? Nos primeiros dias. Porque ali realmente foi o momento onde nós conhecemos Jesus, e é o momento onde nós nos apaixonamos por Ele, onde nós amamos o Senhor. E Ele de fato se tornou o nosso primeiro amor. Mas esse primeiro amor não fica restrito a esses primeiros dias. Ele quer continuar sendo o nosso primeiro amor. Jesus quer que nós continuemos o amando em primeiro lugar. Ele quer continuar sendo o nosso primeiro amor. Então, primeiro ele nos orienta a recordar. Olha aí na tua caminhada, onde foi que você caiu? Quando foi que eu deixei de ser o primeiro? Quando foi que eu deixei de estar em primeiro lugar na tua vida? Depois ele diz, arrepende-te. Ou seja, muda a direção. O arrependimento fala, né, de mudança de mente, de mudança de direção. Então, muda, volta. Depois ele diz, volta à prática das primeiras obras. Quando eu vejo essa parte aqui, ele diz, volta à prática das primeiras obras, eu entendo um pouco melhor a respeito do que é esse amor. Esse primeiro amor, esse meu amor com relação a Ele. Não é apenas um sentimento, porque se fosse só um sentimento, o Jesus diria, volte a me amar como você me amava, quem sabe expressar as palavras que você expressava antes, cantar as canções que você cantava antes. É claro que tudo isso também faz parte, nós vamos ver, mas não é somente isso. Não é um sentimento, eu sou apaixonado por Jesus, só um sentimento, só algo abstrato. Esse amor, ele é demonstrado com atitudes. Por isso que Jesus diz, então volta à prática das primeiras obras. Volta a praticar aquilo que você fazia. Volta a fazer aquilo que você fazia. E essas atitudes, elas revelam. Essas atitudes são que revelam o nosso amor. Essas atitudes que de fato revelam o amor que muitas vezes nós expressamos por palavras e por canções a Jesus. Inclusive, né, a sequência do texto, nós não vamos entrar, né? Eu vou ficar no primeiro mandamento ali hoje. Mas, inclusive, o amar ao próximo faz parte disso também. Porque, amados, se eu perguntasse aqui, quem ama? Ou melhor, tem alguém aqui que não ama o Senhor? Tem alguém aqui que não ama Jesus? Tem alguém que não ama a Deus? Se eu perguntasse o contrário, quem aqui ama Deus, eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Porque todos nós de fato o amamos. Se nós estamos aqui é porque nós o amamos, amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas nós o amamos. Senão nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui vindo todos esses dias, deixando, quem sabe, de passear, de estar com a família, para estar na presença dEle. Você está aqui porque você o ama. Nós estamos aqui porque nós o amamos. Mas, assim como essa igreja aqui também, por
todo esse trabalho, por tudo aquilo que nós vimos aqui Jesus falando, aparentemente era uma igreja que amava o Senhor também. Só que quem sabe, com o passar do tempo, com as muitas atividades, com as lutas, com as provações, com as tristezas, com tudo que acontece durante a caminhada, esse amor se esfriou um pouco, ou quem sabe, esse amor já não era, Jesus já não era mais o primeiro amor. Outros amores entraram em primeiro lugar. Tanto é que essa igreja amava de fato ao Senhor, que no final da epístola de Paulo aos Efésios, o último versículo, que é o versículo 24 do capítulo 6, quando ele está se despedindo, aí ele diz assim, no verso 24, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. A graça seja com todos. Se você quiser depois, quiser anotar para você ler depois, você vê que é isso que está escrito mesmo, pelo menos nessa versão aqui. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. Ou seja, um amor que não se desgasta, um amor que o tempo não corrói. Então Paulo também olhava para essa igreja e via que era uma igreja que amava Jesus. Porém, como eu já falei, talvez, com o passar do tempo, ou até quem sabe pelas suas muitas atividades, isso acontece conosco muitas vezes. Nós nos envolvemos com a obra, com as coisas de Deus, com os ministérios, com os projetos, com as atividades da igreja. Trabalhamos muito, mas às vezes o nosso coração já não está tão disponível para Jesus. Às vezes o nosso coração, Jesus já não está em primeiro lugar. Outras coisas tomam o lugar de Jesus, o primeiro lugar em nossas vidas. Vamos voltar ali no verso 5 de Apocalipse 2. Vamos ver a primeira exortação de Jesus ali. Mas como eu falei, vamos olhar para nós. Igreja Batista Betel, para nós individualmente, para você, olhe para você individualmente agora. Porque talvez essa palavra não sirva para você, mas pode servir de alerta para nós não entrarmos por esse caminho. Talvez você possa dizer, não, eu estou vivendo plenamente o primeiro amor. Glória a Deus por isso. Mas talvez não esteja tanto assim, né? Mas assim, se estiver, serve de alerta para você não entrar por esse caminho. Mas se tiver, pode nos despertar para nós voltarmos a viver esse primeiro amor, ou viver com Jesus sendo o primeiro em nossas vidas, sendo o nosso primeiro amor. Então ele diz lá, recorda-te onde caíste. Lembra o dia que você... Vamos recordar um pouco aqui então, né? Você lembra o dia que você entregou a vida para Jesus? Eu gosto de trazer a memória, eu gosto de lembrar. Lembra como foi o teu encontro com Jesus? Eu lembro o dia, a hora mais ou menos. Foi no dia 15 de maio de 99. Eu já estava vindo algumas vezes aqui.
acho umas 3 semanas seguidas. E eu tinha muitos outros amores, se vocês me entendem. Outros, tinha vícios, tinha coisas que eu gostava, que eu pensava que eu não ia conseguir abrir mão. E tanto é que quando as pessoas às vezes vinham na primeira, na segunda vez que eu vim, vamos, né, quer entregar para Jesus? Eu falei, não, espera um pouco. Deixa eu deixar essas coisas primeiro. Acho que muitos tiveram essa experiência, né? Nós achávamos que nós íamos conseguir deixar as coisas, os outros amores, sem antes conhecer o amor verdadeiro que é Jesus. Mas no dia que nós decidimos, no dia que nós encontramos, e para mim foi nesse dia, não sei quanto tempo faz para você, não sei, né, 1, 2, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. O meu vai fazer 26 anos, hein? Naquele dia, eu conheci o que era o amor de verdade. Naquele dia, eu conheci o amor de Jesus. Então, as outras coisas se tornaram insignificantes. Não foi assim com você também? Coisas que para nós parece que tinham tanto valor, se tornaram insignificantes. E até pessoas que nós amamos, já amávamos, ficaram em segundo plano. Jesus, naquele dia, e a partir daquele dia, passou a ser o nosso primeiro, o nosso grande amor. Mas, quando foi na nossa caminhada, na minha caminhada, na tua, que ele deixou de ser o primeiro? Quando que ele perdeu esse primeiro lugar? Quando ele deixou de ser o primeiro amor? Será que outros amores tomaram o lugar de Jesus em nosso coração? Nós continuamos amando, mas será que eu ainda amo daquela maneira? Será que eu ainda amo com aquela intensidade? Será que eu ainda amo com aquela disposição no coração de renunciar a tudo quanto fosse necessário? Será que eu ainda amo acima de todas as coisas? Será que eu amo com todo o coração, com todo o entendimento, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força? Será que eu ainda o amo assim? O Senhor tem nos chamado a atenção nesses dias, e o Senhor quer atrair o nosso coração. Eu creio que essa palavra, para esse ano, é realmente para nos despertar. Porque muitas vezes nós ficamos somente falando, ai, que saudade que eu tenho do primeiro amor, né? Ai, como era bom aqueles primeiros dias. E era de fato. Mas por que eu não posso viver mais como naqueles dias? É claro que tem coisas que não tem como acontecer de novo, porque nós estávamos, né, a não ser que aqueles que se desviaram experimentaram, mas espero que ninguém precise, né, se experimentar isso de novo, não precisa, né? Mas nós estávamos nas trevas. Nós estávamos vivendo em trevas, nós éramos trevas, e de repente, fomos trazidos para a luz. É claro que é algo muito impactante, é uma mudança muito grande, não é? E muito grande é muito pequeno ainda para expressar. O termo muito grande é muito pequeno para expressar, é uma mudança que não tem como medir, né? Por isso que aquela alegria, aquela coisa extasiante, parece que tudo
De repente tudo ficou colorido. Tudo ficou bonito, você começa a olhar as coisas diferente de como você olhava. Você começa a olhar as pessoas diferente de como você olhava. Aquela mudança, então, de fato é algo que nós experimentamos uma vez, porque foi algo que mudou a nossa vida completamente. Mas a vida que nós começamos a viver com Jesus a partir de então, e é isso que nós vamos ver, nós podemos viver ainda hoje, amém? Nós podemos viver nesse mesmo lugar, nós podemos viver essa mesma experiência. Jesus pode ter e ocupar o mesmo lugar em nossas vidas que Ele ocupava no início. Independente de quanto tempo nós temos de fé, independente de quanto tempo nós caminhamos com Ele. Eu ouvi, talvez vocês tenham escutado, esses recortes que a gente vê de podcast. E às vezes eu brinco com o Augusto, ele não está aqui, posso falar, né? Eu não sei se é verdade isso, eu não conheço a pessoa que falou aquilo, sabe? É algo aleatório que apareceu assim. Mas a pessoa que estava ali sendo entrevistada nesse podcast, ele dizia assim, que os pais, eles são a pessoa preferida do filho até os 10 anos. É o único amor do filho até os 10 anos. Depois dos 10 anos, ele já não é mais exclusivo. Ele já deixa de ser o primeiro no coração do filho. Aí eu brinco com o Augusto, mostrei para ele isso aí. Ele falou, não, você sempre vai ser o primeiro. Aí eu lembro, eu fazendo essas anotações, hoje estava lembrando disso, né? Que muitas vezes com a gente acontece isso na nossa vida espiritual. Porque quando nós somos crianças, espiritualmente, meninos da fé, recém-convertidos, nós temos essa pureza, essa dependência de Jesus. Mas com o tempo nós vamos crescendo e esquecendo de quem de fato Ele é e precisa ser em nossas vidas. Então a pergunta que fica, né, para nós, quando foi? Se foi, tá? Se isso aconteceu. Mas essa palavra mexeu muito comigo também. Principalmente. Porque nós vamos ver que algumas coisas, de fato, Jesus já não tem sido o primeiro lugar na minha vida. E quem sabe na sua também. Né? E muitas vezes nós cantamos que Ele é o primeiro, que Ele é o único amor, e na prática, muitas vezes, isso não é uma verdade nas nossas vidas. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, o verso 37, se você quiser abrir ou quiser apenas acompanhar, ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, talvez outros amores possam ter tomado o primeiro lugar de Jesus em nossas vidas. Como eu falei, nesse primeiro impacto que nós temos de entregar a vida para Jesus, de fato é uma entrega, e nós vamos abrindo mão de tudo que Ele pede. Nosso coração tá facinho, tá molinho, e nós vamos abrindo mão e renunciando tudo que Ele pede. E às vezes não, isso acontece, de fato. As pessoas que nós amamos também, nós não deixamos de amar, mas elas já não têm mais o primeiro lugar em nossas vidas, né? Nosso pai, nossa mãe, ou quem já tinha filho, quem já tinha esposa, esposo,
ele perde o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é de Jesus. Mas o tempo vai passando, e às vezes a ordem vai se invertendo. Às vezes o marido está em primeiro lugar, às vezes o filho, a esposa, Jesus talvez em segundo, terceiro. Mas ele mesmo diz aqui que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Ele não está dizendo que nós não podemos e não devemos, pelo contrário. Nós devemos amar, nós devemos honrar, devemos respeitar. Devemos amar nossos pais, devemos amar a esposa deve amar o marido, os pais devem amar os filhos devem amar os pais. Mas nós não podemos, esse amor não pode ser maior do que amor por Jesus. E muitas vezes isso pode estar acontecendo. Os jovens. Quando às vezes o coraçãozinho começa aí a despertar. Às vezes até antes do tempo, né? Às vezes Jesus começa a ficar em segundo plano. Que lugar Jesus, hoje, que lugar Jesus está em nossas vidas? Abra comigo, por gentileza, o livro de 1 Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo, aliás, é a segunda. Eu anotei primeiro, mas é a segunda. Eu quero ler aqui numa outra versão. Eu achei bem esclarecedora. Segunda Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1. Eu sei que essa palavra, quando nós lemos, nós pensamos somente nas pessoas ímpias, nas pessoas que não conhecem a Jesus. Mas infelizmente, algumas coisas, nós vamos ver algumas características dessas pessoas, podem ainda estar ou pode ter passado a fazer parte das nossas vidas. Fala da humanidade desses últimos dias, esses dias que nós vivemos hoje. Olha o que diz, a partir do verso 1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Então, essas são as características de pessoas, da maioria das pessoas que não conhecem Jesus, né? As pessoas sem Jesus. Mas, infelizmente, nós podemos ver muitas dessas características ainda na igreja. Não estou dizendo na Betel, tá? No geral, na igreja de Jesus. Talvez na minha vida, talvez na tua. Porque essa é a natureza. Essa é a natureza do homem caído. Essa é a natureza a nossa velha natureza.
Essas coisas são características da nossa velha natureza. E aqui ou ali, a nossa velha natureza, ela tenta querer aparecer. E olha só, o que diz aqui o verso 2. Isso porque os homens serão, quando eu falo homens e mulheres, tá? As pessoas serão amantes de si mesmos. Sabe o que é ser amante de si mesmo? As pessoas que só amam a elas. Eu sei que nós temos que nos amar, né? Até o pastor Marcelo comentou isso no primeiro dia, que nós precisamos nos amar, senão não temos como amar o próximo. Mas nós não podemos nos amar somente a nós, sendo redundante. Tudo gira em torno de mim. Eu no centro. É a minha vontade. É o que eu acho, é o que eu penso. Os homens serão amantes de si mesmo e apegados ao dinheiro. A Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que, pegando isso aqui, né? Será que eu não estou em primeiro lugar? O amor a mim mesmo, o amor pela minha reputação, pelo meu orgulho. Será que eu não estou em primeiro lugar? Será que eu estou tão apegado a mim mesmo, que eu não estou disposto a abrir mão de nada, para que Jesus tome o lugar, para que Jesus tome o primeiro lugar? Aí, quando eu sou uma pessoa dessa, quando nós recebemos uma palavra mais de admoestação, essa palavra nunca é para mim. Ela sempre desvia e é para o outro. Porque eu me acho perfeito demais. Eu me acho bom demais. Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, o verso 3, se eu não me engano, acho o verso 3, que diz que para nós não termos um conceito elevado demais a nosso respeito. Traduzindo, né, se fosse na linguagem de hoje, Paulo diria assim: não se ache demais. Não se ache a última bolacha do pacote. Não se ache a última Coca-Cola do deserto. A última coxinha da estufa. Né, quando você chega lá na praça de alimentação, tem a última coxinha da manica lá. Quase de fura a fila para querer pegar aquela coxinha. Mas muitas vezes nós nos achamos que não precisamos. Muitas vezes nós não percebemos. E ano passado nós falamos algumas vezes, foi ministrado algumas vezes sobre a questão da soberba, do orgulho. E a soberba e o orgulho não nos deixam perceber essas coisas. Nós conseguimos perceber nos outros, mas não em nós. E fala aqui também, né, amantes do dinheiro. Será que o amor pelo dinheiro não tem estado em primeiro lugar? Será que eu amo o dinheiro mais do que amo a Jesus? Ah, não. Não, né? Com certeza nós responderíamos que não. Agora, quer ver um teste? Eu já me testei nisso, né? Se eu tenho a oportunidade de estar no culto, ou trabalhar, né? Porque às vezes nós não temos escolha, às vezes nós temos que trabalhar. Mas às vezes eu tenho a opção de escolher.
Fala assim, não, você quer fazer uma hora extra? Pô, mas no horário do culto. Hora extra, 100% ainda. Oh, glória. À noite ainda, 120, 140%, sei lá. Quem é o primeiro? Ah, mas você não conhece a minha realidade, a minha necessidade. Eu conheço o Deus que nós servimos. Aquele que não nos deixa faltar nada. Aquele que nos supre em toda necessidade. Então, se eu tiver que escolher entre ele e ganhar dinheiro, não estou dizendo para você abrir mão do teu trabalho e viver só. Não é isso. Estou dizendo quando nós temos a oportunidade e nem quando é obrigação também faltar o trabalho. Isso uma vez eu ouvi alguém falando assim, não, falte trabalho para vir. Aí também está contra a palavra, porque a palavra fala que nós temos que também honrar e submeter aos nossos, né, aos senhores, no nosso caso, aos nossos patrões, chefes. Se eu faltar o trabalho também é errado. Agora, se eu poderia não estar lá, mas estou, e não estou buscando ao Senhor. Vamos seguir que o horário já está avançando. Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, não vou nem entrar nessas questões aqui, eu só quero pegar uma parte aqui que me pegou também. Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores. Essa parte aqui, se estivesse falando sobre amor ao próximo, seria, né, caberia mais, né? Não vamos entrar nisso aqui, né? Irreconciliáveis, caluniadores. Mas eu quero chegar aqui no verso 4, diz assim, traidores, impetuosos, soberbos, nós comentamos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então fala sobre três amores aqui, nesse texto. 3 amores dos homens, né? Das pessoas. Ele mesmo, o dinheiro e os prazeres. Aí nós pensamos muitas vezes que são, né, quando nós lemos esse texto, pensa nos prazeres que são pecados, vamos dizer assim, né? Prazeres impuros, né? Coisas fora do relacionamento, fora do casamento e tal. Mas sabe o que eu estava, quando eu estava meditando nessa palavra, que muitas vezes esses prazeres que nós amamos, necessariamente, não necessariamente são pecados. Mas esses prazeres acabam estando em primeiro lugar. Alguns exemplos para ficar claro. A coisa que eu mais amo, a coisa que eu mais tenho prazer, minha família sabe, é de estar em casa. Tirando a casa do Senhor, tá bom? Já vou falar, não. Tirando de estar aqui na presença do Senhor. O que eu mais amo, Albano, eu amo estar em casa, amo estar com minha família. Até porque eu fico pouco, né? Então quando estou em casa é o meu lugar, é o meu aconchego. Mas se isso é muito prazeroso para mim, eu estar ali assistindo com a minha esposa, né? Ela que gosta, não sou eu, né, de assistir um dorama. É ela que gosta, né? Mas acaba assistindo junto, porque é a mesma TV, né? E acaba gostando também. É muito prazeroso ter esse tempo junto ali, ter um tempo com os meus filhos, tempo jogando videogame com o Augusto. É prazeroso. Tem alguma coisa errada nisso? Tem algum pecado nisso? Agora, se esse prazer está tomando o primeiro lugar, se eu não consigo ter um tempo com o Senhor, se eu não consigo ter um tempo, né, ou se eu deixo de estar na casa do Senhor, ou de estar no altar do Senhor, de estar lendo, eu preciso chegar no final para concluir, que é sobre essas coisas. Se eu deixo de estar com o Senhor,
para estar com eles. Cara, eu amo, é o melhor lugar. Mas e Jesus? Aí tem gente que gosta muito de jogar futebol, tem gente que gosta muito de assistir futebol. Eu gosto de assistir, já gostei de jogar, né? Hoje em dia não consigo mais. Mas é pecado, é prazeroso, é legal. Mas essas coisas não pode tomar aquilo que é de Jesus. Se tudo que é de Jesus e eu entrego para alguém ou para outra pessoa ou para outra coisa, isso toma o lugar de Jesus, e a palavra chama isso de idolatria. Se os meus filhos tomam o lugar de Jesus, se a minha esposa toma o lugar de Jesus, isso é idolatria. Se o time de futebol toma o lugar, o tempo que eu poderia estar com Jesus, isso é idolatria. Jesus não está em primeiro lugar no meu coração. Então são prazeres, são coisas boas, coisas prazerosas. Quer ver um outro prazer? Que nós gordinhos, eu estou menos gordinho, glória a Deus. Lembro nas premissas no passado eu falei alguma coisa assim, né? Eu já estou menos gordinho que nas premissas do ano passado. Espero que na outra esteja um pouquinho menos. Mas um prazer que nós temos, e é prazeroso. Quem que não gosta de comer? Gente, é muito bom, né? É de Deus, comida é de Deus. Até no céu, né? Vai ter o banquete, as bodas do Cordeiro. Festa sem comida, não é festa, vai ter comida lá. Vai ter o maná do céu lá. Então, amados, comer é bom. Comer é bom. Agora, se esse prazer, se eu sou tão apegado a esse prazer a ponto de eu não conseguir abrir mão por um tempo para estar jejuando, para estar me consagrando ao Senhor, eu sou mais amante do prazer do que de Deus. Estão entendendo? Às vezes são coisas pequenas que aí nós começamos a entender que de fato, será que realmente nós não precisamos voltar ao primeiro amor? Não são coisas muito absurdas, não é às vezes uma vida de pecado, por mais que, né? Tem um texto que eu ia ler também aqui, tem a questão do pecado também, né? Mateus 24:12, Jesus falando que por se multiplicar a iniquidade, ou o pecado, ou a maldade, depende da versão tua aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24:12. Então, isso também está falando a respeito da igreja, porque Jesus não está falando de amor para quem não conhece. Então, às vezes o pecado também entra no nosso coração, e esse pecado vira uma iniquidade, aquele pecado de estimação, que eu não abro mão, que eu não deixo ninguém tocar. E o meu amor se esfria. Então, nós precisamos voltar. A segunda, isso, Jesus está falando, tudo isso aqui foi para nós lembrarmos onde nós caímos, onde foi que Jesus deixou de ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Recapitulando aqui rapidinho, quem que tomou o lugar de Jesus? Alguém tomou o lugar de Jesus na minha vida? Quem foi? Quem foi que tomou o lugar de Jesus no primeiro lugar? Foi alguém? Foi marido? Foi esposa? Filho? Pai? Mãe? Namorado? Namorada? Noiva? Crush, como falam, né? Aquele que só fica... Quem foi? Ou o que foi? O que pode ter tomado esse primeiro lugar de Jesus na minha vida? As coisas que eu tenho prazer. Jogos. Piazada. Jogos. É bom jogar? Eu gosto, o pastor gosta. Né, pastor, que é legal? O joguinho é legal.
Só que isso aí não pode. Galera, cuidado. Lembra do nosso desafio de ler a Bíblia durante o ano, amém? Ler a Bíblia toda durante o ano. Aí você passa 5 horas jogando. E não tem meia horinha para gastar com o Senhor. Na palavra, em oração. Quem que é o primeiro? Então, é isso que nós precisamos refletir, amados. Isso para a minha vida. Eu tenho, como confessei para vocês aqui, às vezes, eu sei que essas coisas, às vezes, têm tomado esses prazeres, essas coisas que eu gosto, às vezes de estar em casa, de curtir a família, de ter um tempo. Às vezes nós ficamos preguiçosos. Porque isso é bom, é gostoso. E às vezes damos o que sobra de tempo para o Senhor. Será que Ele é o primeiro? Só um pouquinho, moça. Então Jesus, nós precisamos voltar. Aliás, primeiro, arrepende-te. No verso, a continuação lá de Apocalipse 2, verso 5. Arrepende-te. Se entendemos que pecamos, deixando... Isso aqui é um mandamento, amados, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Ele deve ser o único Deus em nossas vidas. Não podemos ter outros deuses. Não podemos ter outros deuses. Não podemos idolatrar outras coisas, outras pessoas. Não pode tomar o primeiro lugar de Jesus em nossas vidas. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é um mandamento. Se nós não cumprirmos o mandamento, nós estamos pecando. É fato. Então, se Ele não tem sido o primeiro, se nós não temos o amado dessa maneira, nós estamos pecando. Então, o que Ele diz? Arrepende-te. Seja qual for o motivo, seja quem for que tenha tomado o lugar, seja o que for que tenha tomado o primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender, precisamos mudar de direção, precisamos voltar. Então ele diz: volta. Eu vou voltar lá no texto. Volta as práticas, as práticas das primeiras obras. Portanto, recorda-te, pois, então recorda-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Agora, mais uma vez lembrando dos primeiros dias. Isso ele diz para nós voltarmos a fazer como era no começo. Porque no começo o nosso coração é todo dele. Por mais que estamos naquele processo ainda. Mas há essa disposição no coração. Mas Jesus, meu coração é teu, minha vida é tua. E tudo que ele vai mostrando, tudo que precisamos abrir mão, nós vamos abrindo mão. E o nosso relacionamento com Ele. Você lembra como era a tua vida de oração no começo? Como era a minha vida de oração? Nós precisamos voltar à prática dessas primeiras obras, dessas primeiras ações que nós fazíamos no início da nossa caminhada. Será que a minha vida de oração hoje se compara com aquela que eu tinha no início da caminhada? Como eu posso dizer que eu amo alguém? Como eu posso dizer que eu amo a minha esposa? E eu digo, mais uma vez, que eu te amo. Como eu posso dizer que eu amo a minha esposa se eu não tenho prazer em estar com ela? Eu amo a minha esposa, mas a gente mora em casa separada. Ela lá e eu aqui.
Não existe isso. Se eu amo alguém, eu tenho prazer de estar com essa pessoa. Então, como que eu posso dizer que eu amo Jesus se eu não gosto de orar? Se eu não gosto de estar com Ele? Se eu não gosto de ter tempo com Ele? Outra coisa que eu comentei agora há pouco com os meninos ali. Leitura da palavra. Quando nós conhecemos a Jesus, há uma sede em nosso coração, uma sede em nossas vidas de conhecê-lo de fato. E nós começamos a buscar na palavra, e começamos a ler a Bíblia com aquela sede, com aquela disposição, com aquele desejo de conhecê-lo. E como está hoje a nossa leitura da palavra? Será que lemos como líamos no começo? Será que buscamos o Senhor na palavra como nós fazíamos no começo da caminhada, nos primeiros dias? Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não desejo conhecê-lo mais? Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não quero ouvi-lo? E pior, se eu não quero obedecê-lo através da sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus declarou isso no Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E outra prática, comentamos rapidinho, jejum. Se tem uma prática que nós como crentes temos deixado, é o jejum. E o Senhor tem falado bastante com a gente, com os pastores, né? No ano passado, eu acho que por mim, assim, eu falo por mim, mas eu vi, o pastor Marcelo já é um homem de jejua muito, mas subiu o nível, né? E comigo o Senhor começou a exigir mais, não sei se o Senhor começou a exigir mais ou eu comecei a dar mais ouvidos nessa questão. Então, se tem uma prática que nós precisamos voltar, é a prática do jejum. Porque isso mostra, quando eu jejuo, eu mostro que eu amo mais a Ele do que a minha carne. Eu amo mais a Ele do que a minha vida. Eu amo mais Ele do que os meus prazeres, com esse prazer de comer. Que o comer é uma necessidade, mas também é um prazer. Nós comemos muitas vezes mais por prazer do que pela necessidade. Nós vamos além da necessidade. E mostra também uma disposição em renunciar aos prazeres por amor a Ele. E podemos incluir também, amar ao próximo, como nós vamos ouvir com certeza durante todo esse ano. E outra coisa também, falar de Jesus. Evangelizar. Quando nós nos convertemos, nós temos aquela sede, aquela vontade de que as pessoas também conheçam esse amor, que as pessoas também, olha, esse aqui agora, esse é o meu amor, esse é Jesus, eu quero que você também conheça, eu quero que você também caminhe com Ele. Mas conforme o tempo vai passando, muitas vezes nós vamos deixando isso. Nós precisamos voltar às boas práticas do primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor, amém? Acho que consegui chegar no final. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, ou Alex, não sei, acho que é só o Alex, né? Não sei se os outros músicos também. Nós vamos ministrar um louvor. Nós vamos adorar e fazer dessa canção a nossa oração, para encerrarmos essa noite. Peço que você fique de pé, por gentileza. Eu sei que o horário está um pouquinho avançado, mas nós temos ainda alguns minutinhos aí dentro do que a gente programa, né? Nós temos os minutos ainda, então não perca esse tempo agora, não fique preocupado agora com o horário. Amanhã é domingo, a maioria não trabalha. Aproveite esse tempo agora para você refletir tudo isso que foi ministrado. Se possível, na medida do possível, não se movimentem agora. Feche teus olhos e
Reflita um pouco. Assim como essa palavra me cortou bastante, irmãos. Eu não estou aqui, essa palavra não foi para querer apontar um dedo para ninguém, porque ela primeiro apontou o dedo para mim, porque eu sei que eu preciso voltar. Preciso voltar ao primeiro amor. Preciso voltar a buscar o Senhor como eu buscava. Preciso voltar. Então, se você quiser nesse momento se colocar diante do Senhor, quiser vir aqui à frente e fazer essa aliança com o Senhor. Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar a te amar como outrora. Eu quero voltar a buscar o Senhor como outrora. Eu quero voltar ao primeiro amor, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida de novo.